A história da criação em Gênesis talvez seja uma das narrativas mais importantes e, com certeza, uma das mais debatidas de todos os tempos. Mas o que intriga é como pode um único texto, tão antigo, gerar visões de mundo tão radicalmente diferentes. É exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai relembrar a história do começo, o que o texto diz. Depois, mergulhamos de cabeça no grande debate. Aí, vamos analisar a leitura literal e também a simbólica. E tem mais, vamos ver uma terceira via, uma ideia bem interessante sobre criação versus salvação. E para fechar, a gente conecta os pontos e entende por que essa origem importa tanto. Ok, antes da gente entrar nas polêmicas, vamos fazer o básico, né? Voltar para o texto original. Porque no fim das contas, toda e qualquer interpretação, seja qual for, parte exatamente daqui, do que o livro de Gênesis de fato relata. A história é super conhecida, né? É aquela sequência de uma semana com uma estrutura perfeita. Começa com a luz, depois a separação entre céu e águas, aí vem a terra seca, as plantas, em seguida o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo, e aí a vida simplesmente explode. Primeiro no mar e no ar, depois na terra com os animais e por fim a humanidade. Tudo termina no sétimo dia com o descanso, a santificação. É uma jornada incrível, sabe? Do caos para uma ordem perfeita. Beleza, é exatamente aqui que o caldo engrossa. Essa história toda, essa semana da criação, é para ser lida como um jornal antigo? Um relato histórico, factual? Ou será que é uma grande metáfora, cheia de significados profundos sobre quem nós somos e sobre Deus? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? Como é que o mesmo texto gera visões tão, mas tão diferentes? A chave, pelo visto, não está só no que está escrito, mas em como se lê. É bem nesse ponto que fé, ciência e a própria ideia do que é um texto sagrado se encontram e, às vezes, se chocam. Aqui a gente consegue ver os dois lados do ringue, digamos assim. De um lado, a leitura literal. Para essa galera, o que está escrito é o que aconteceu. Ponto. Dias de 24 horas, universo jovem. Do outro lado, a leitura simbólica. Aqui, o foco não é a ciência, mas a teologia. Os dias poderiam ser eras gigantescas. Percebe? O debate não é sobre as palavras em si, mas sobre a lente que se usa para ler. Então, vamos começar por um lado. Vamos entender melhor a visão literal. Essa que defende que Gênesis é um registro histórico ao pé da letra. O nome técnico para essa visão é criacionismo da Terra Jovem. A lógica principal é a seguinte: a palavra hebraica para dia, que é yom, quando aparece junto com o número, tipo dia 1, dia 2, no resto da Bíblia, quase sempre significa um dia normal, de 24 horas. Aí vem a pergunta deles, que é super válida. Se é assim em todo lugar, por que aqui em Gênesis seria diferente? E olha, para quem defende essa visão, o negócio é muito sério. Não é só uma discussão acadêmica. Dá uma olhada nessa frase do Russell John Rushdoony. Ele diz que qualquer tentativa de questionar os 6 dias literais tem um efeito mortal. É uma palavra forte, né? Isso mostra que para eles o que está em jogo é a própria essência da fé. Mas por que mortal? Qual é o medo? Bem, na visão deles, se a gente começa a mexer na leitura literal de Gênesis, é como tirar a primeira peça de um dominó. Primeiro, a Bíblia perde seu significado claro. Depois, a imagem de Deus muda. Em vez do Criador, surge um Deus que usa a evolução. E o resultado final? Divisão, briga entre igrejas. Por isso eles dizem que a vida da igreja está em jogo. A aposta é altíssima. Ok, agora vamos virar a moeda. Vamos dar uma olhada no outro lado da história, a leitura simbólica, que busca um outro tipo de verdade no texto. Essa frase da teóloga Tina Bieri é fantástica. Ela resume tudo. O mito do Gênesis não é factual, mas é veraz. Essa diferença entre factual e veraz é o ponto central aqui. A ideia é que a história não precisa ter acontecido exatamente daquele jeito, como um documentário, para carregar uma verdade profunda sobre quem a gente é. Então, que verdade é essa? Bom, para essa linha de pensamento, Gênesis não é um livro de ciência. É um mito, mas no sentido mais nobre da palavra. Uma história que nos ajuda a entender os grandes mistérios da vida. Fala de desejo, de solidão, de como nos relacionamos com o mundo. A força do texto não está na precisão científica, mas no quanto ele conversa com a nossa experiência humana, sabe? E isso leva a um ponto super importante. Muitos que defendem essa visão simbólica dizem o seguinte: o autor de Gênesis nunca quis escrever um livro de biologia. A intenção era teológica.
Era mostrar quem era Deus, um Criador único, soberano. Isso era uma resposta direta aos mitos dos povos vizinhos, que tinham deuses para tudo que é lado, sempre brigando entre si. Mas espera aí, e se essa briga toda de literal contra simbólico não for a única opção? Pois é, existe uma terceira via, uma proposta mais recente que meio que vira a mesa e muda o jogo todo. A pergunta que essa nova visão faz é a seguinte: e se Gênesis 1 e Gênesis 2 não forem duas versões da mesma história, mas sim duas obras divinas diferentes? A gente sempre ouve que os dois capítulos parecem se contradizer, né? Mas e se o capítulo 1 for sobre a criação? E o capítulo 2 for o começo de outra coisa, a história da salvação? Dá uma olhada aqui na tabela para a gente entender melhor. Em Gênesis 1, o foco é a criação do universo. A obra termina é chamada de muito boa e Deus descansa da obra de criar. Agora, em Gênesis 2 em diante, o foco muda. A história agora é sobre Adão, o pecado e o começo da jornada de redenção. Nessa visão, Deus não está mais criando o mundo, mas agora ele começa a trabalhar para salvar a humanidade. São duas obras, não dois relatos. A consequência disso é gigantesca. Pensa bem, isso quer dizer que a morte não estava no plano original. Na criação que era muito boa, não existia morte. Ela foi algo que entrou no mundo depois, com o pecado, e bagunçou tudo. Ou seja, o mundo que a gente conhece hoje, com sofrimento e morte, não é o mesmo mundo que saiu das mãos do Criador no sétimo dia. Ok, a gente viu a visão literal, a simbólica, essa terceira via, e agora a gente chega na pergunta final. No fim das contas, por que isso importa? Por que essa discussão sobre as origens é tão central? Importa porque a forma como a gente entende o começo define todo o resto da história. Se a gente adota a leitura literal, o que está em jogo é a autoridade da escritura. Se vamos pela leitura simbólica, o foco é entender a nossa própria condição humana. E se seguimos essa leitura conceitual, aprendemos a separar o trabalho de Deus como Criador e o trabalho dele como Salvador. Cada interpretação monta um alicerce diferente para tudo que vem depois. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para levar para casa. A história que a gente acredita sobre as nossas origens, ela inevitavelmente afeta a história que a gente vive sobre o nosso propósito. Seja como fato histórico, metáfora poderosa ou o começo de uma jornada de salvação, essa narrativa do início nos obriga a encarar as grandes perguntas da vida. Então a reflexão é essa: como a forma que cada um entende o começo molda o sentido que damos para o nosso presente?